Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida. David Santiago. Suzete Francisco. Eu sou a Sónia Sapaz, estamos no Poder Público, que é um dos podcasts de política do Jornal Público. Habitualmente nós decidimos com antecedência os temas sobre os quais vamos conversar e esta semana não foi exceção, tínhamos escolhido 3, mas tivemos de os ajustar ontem à noite por causa do veto presidencial à lei das freguesias e por causa da remodelação governamental. Já estava previsto falarmos um bocadinho sobre este último tema, porque já havia notícias a especular que seria mais alargada, mas não sabíamos que ela aconteceria entretanto. De qualquer modo, as questões que se colocam hoje são diferentes das que tínhamos pensado ontem. De resto, mantivemos a agenda e isso levar-nos a falar sobre a questão das presidenciais, porque Marcos Mendes apresentou finalmente a sua candidatura e isso já aconteceu depois do nosso último Poder Público, mas eu começaria pela remodelação. Foi ontem, pela calada da noite, já depois do Presidente da República ter dito que esperava que o sucessor de Hernani Dias, o Secretário de Estado que se demitiu a 28 de janeiro, tivesse sido apresentado até terça-feira, o que não aconteceu. São José, Luís Montenegro é uma caixinha de surpresas. Esperavas que a remodelação atingisse 6 secretários de Estado e vou contá-los, foi Administração Local, Administração e Inovação Educativa, Segurança Social, Energia, Igualdade e Cultura? Não esperava que fosse assim. Aliás, creio que ninguém esperava, porque as notícias todas que foram saindo antes da remodelação falavam de outros nomes, incluindo até eventual saída de ministros, como Pedro Duarte, para ser candidato à Câmara do Porto. Mas eu fiquei surpreendida e acho engraçado a forma como o Luís Montenegro está na política. Ele de facto tem uma segurança muito própria numa situação de frágil apoio parlamentar, consegue de facto ter uma política de comunicação muito bem feita, ou seja, fez saber antes que a propósito da saída do ex-secretário de Estado Hernani Dias, que iria mexer em mais setores, e pronto, e toda a gente achava que ia ser no Ministério da Saúde, que ia ser no Ministério da Administração Interna, ou seja, os ministérios mais desgastados pela atualidade com que lidam, e a forma como lidam com essa atualidade, ficaram até por algumas na crises mesma que houve, nomeadamente Sim, claro, a do Menem. claro. Ficaram na mesma. E eu isso acho interessante. Mas também reparo que há aqui coisas nesta renovação que pode ser por motivos, muitas da saída destes secretários de Estado, até pode ser por vontade própria, não se adaptam aos cargos, tudo bem. Apenas se falava da Secretária de Estado da Cultura, não se falava dos outros, portanto não se sabe sequer o que é que está por trás disto. Mas há aqui um pormenor que eu acho bastante interessante de talvez até tentarmos perceber porque é que isto acontece. Eu registro que sai o Secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas da Cunha, para entrar uma senhora especialista, Maria Luísa Oliveira, especialista precisamente em gestão educativa. E isto ocorre no momento em que estão a decorrer nas escolas portuguesas os exames experimentais feitos informaticamente. As provas de ensaio. Portanto, não sei até que ponto é que esses exames e a forma como foram preparados se terá corrido bem ou mal para o Secretário de Estado da Tutela. Inovação educativa tem a ver com a informatização das escolas. Acho curioso a coincidência.
Houve algumas surpresas. David, o timing para esta mudança parecia ideal para retirar alguns nomes do governo e até apresentá-los como candidatos às autarquias. Falou-se disso, nós próprios falámos disso, mas na verdade temos um novo secretário de Estado que até estava na calha para ser o candidato à Câmara de Penafiel, e falo de Alberto Santos, que já tinha sido autarca naquela Câmara e que era o desejado pelas estruturas locais. Como é que se lê isto? Não tem nada a ver. Fazer uma pequena introdução, porque eu acho que esta mini remodelação, que é circunscrita à Secretária de Estado, é mais ou menos expectável. Eu aí discordo a São José. A informação que ia havendo era de que não haveria ministros agora. O primeiro-ministro tinha, no círculo mais próximo dele, teria afastado essa possibilidade, tanto que as notícias apontavam todas apenas, de facto, para 2, 3. Ontem houve uma notícia à tarde do Negócios que já apontava para 4, se bem me lembro, portanto já acertava um bocadinho mais do que as notícias anteriores. Mas portanto, o Primeiro-Ministro pareceu-me que logo deixou mais ou menos claro, e as notícias acho que são um completo reflexo disso, que não haveria ministros envolvidos aqui nesta mini remodelação, e nesse sentido não me surpreendeu, surpreendeu-me talvez um ou outro nome, surpreende o facto de não estar talvez a Secretária de Estado da Saúde, mas é interessante a forma como o Presidente da República falava precisamente ao lado da Secretária de Estado, que agora era bom haver estabilidade, porque muda a direção executiva do SNS e tal. Eu quando ouvi aquilo comecei... já sabia. Não, eu já sabia seguramente, e o sorriso da Secretária de Estado denunciava isso mesmo ao lado, porque senão diria eu que teria demonstrado, estou aqui a especular um pouco, mas algum mal-estar ou surpresa, fosse o que fosse, e não, parecia estar bem articulados. E quando eu vi essa declaração ontem, ao final da manhã, início da tarde, Marcelo, também achei que se calhar ela não sairia. E portanto, eu acho que o Governo ainda está muito a tempo de recorrer a um governante ou a vários governantes, ou a alguns, para que eles sejam candidatos autárquicos. O caso mais evidente disso mesmo é o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, sobre quem já não restam grandes dúvidas de que será ele o candidato à Câmara do Porto. E, portanto, isso será, a haver essa mudança, que também será talvez mais no final da primavera, diria. Mas pronto, há outros nomes fortes do Governo que poderão também protagonizar desafios autárquicos. Não quero estar aqui a especular. Mas que sentido é que faz para ti dividir isto em dois momentos? Agora era o aniversário do Governo, é um momento de balanço, É o aniversário do Governo? Do primeiro ano do Governo, está quase, não é? Em abril. Sim, primavera atirarias para... Posso em abril, é uma fase em que ainda há muitas coisas que alguns processos que não foram concluídos. Eu acho que no caso de ministros, provavelmente nós sabemos que a base de recrutamento não é assim tão alargada hoje em dia, e em particular no PSD, que teve tantos anos afastado do poder, e portanto nesse sentido eu diria que o Primeiro-Ministro teve que fazer aqui algumas mexidas, foi obrigado, porque segundo também dizem fontes do Governo, é de que havia aqui também alguns pedidos dos próprios, pelo menos em alguns dos casos, pessoas que queriam sair, e portanto nesse sentido era uma mexida quase inevitável, era inevitável pelo Hernani Dias, e depois talvez para resolver aqui alguns problemas, e desde logo de algumas pessoas que não queriam continuar, ou outras que terão prestado um serviço aquém do que seriam as expectativas, e nesse sentido não me surpreende que a haver uma mini remodelação de ministerial, que se houver também será pequena, será circunscrita, que fique para depois. Eu acho que a questão é o número de ministros que possam ser candidatos autárquicos. É uma ponderação difícil para o Primeiro-Ministro, porque ele tem que ponderar aqui entre descapitalizar o Governo para ter uma aposta mais forte nas autárquicas. Estou a pensar, além de Pedro Duarte, por exemplo, no Ministro Castro Almeida, ou então reduzir alguma ambição em algumas câmaras para manter aqui a coesão do Governo e a solidez do Governo. Portanto, eu acho é que, seja como for, e também a mostrar que a base de recrutamento não é assim tão alargada, nesta mini remodelação de 6 novos secretários de Estado, onde muitas vezes até há independentes e tudo mais, nós podemos ver, eu não consegui ainda validar o número total, mas em 6 novos há 4 pelo menos que são militantes, talvez 5 do partido. Isso, portanto, esta aposta na prata da casa também mostra, se calhar, mas não são aquelas caras conhecidas, gastas, não. Embora a Secretária de Estado, a nova Secretária de Estado que a São José falou,
ela tem já um percurso, ela já muito grande na área da educação, também com nomeações políticas, digamos assim. Ela começou como adjunta deste já Ministro da Educação, depois saiu para assumir uma função, agora não me estou a conseguir lembrar do nome, na Direção-Geral de Escolas, é uma coisa, agora não consigo precisar. Mas, portanto, essa aposta na casa eu acho também denuncia isso, não é? Da prata da casa. Susana, a pergunta que eu tinha para ti é mais ou menos neste sentido. A SIC Notícias de facto chegou a avançar o nome de Cristina Vaz Tomé, que não se concretizou. Nem a TVI no mesmo dia, sim. E a minha pergunta é se achas que ainda pode estar em cima da mesa outra mexida no governo para tirar, por exemplo, Pedro Duarte, ou enfim, outra mexida. Sim, pode. Julgo que pode haver uma remodelação mais à frente. Luís Montenegro claramente não quis mexer no elenco ministerial, não quis mudar ministros. Parece-me que não quis ser ou parecer arrastado pelas circunstâncias. Ele tinha que mudar um secretário de Estado e, acabando a mudar ministros, deixaria a imagem de que já tinha ali ministros à porta de saída e que à primeira oportunidade os tirava do governo. Acho que ele não quis fazer isso, não quis passar essa ideia, sendo que esta remodelação não exclui de todo uma remodelação posterior. Aí já com ministros, como já disseram o Pedro Duarte, que parece estar na calha para uma candidatura à Câmara do Porto. Aliás, ele próprio já apontou a decisão dele para a primavera, o que apontará uma eventual remodelação para aí. E sim, poderá haver uma remodelação eventualmente mais alargada, mas já com o Montenegro a controlar a agenda da remodelação, a controlar a narrativa, já mais perto do governo completar um ano em funções. Ao contrário da vida, eu acho que não há muito espaço para saírem mais ministros para as autárquicas, porque acho que teria... Não acho que haja muito. Há um ou outro caso, sim. Um desinvestimento no governo que o governo não pode dar, nomeadamente o Castro Caldas, que é uma figura... Castro Almeida. Sim. Não, mas eu também não acho que haja grande espaço. Fala-se nessa hipótese, não é? Que já foi autárquica e dele voltar a ser. Eu acho que essa ponderação é difícil porque isso ia descapitalizar muito o governo. Ainda por cima ele tem isso, questão do PRR. Exato, estava uma imagem de maior aposta nas autárquicas do que propriamente no governo. Acho que é uma decisão que tem mesmo de ser o Montenegro a tomar. Neste a caso, grande dúvida aí será com os ministros. Não serão as estruturas, acho eu. Acho que tem que ser mesmo o Primeiro-Ministro. Sim, acho que a grande dúvida aí será com os ministros que estão mais fragilizados no governo, se é a Ministra da Saúde, Ministra da Administração Interna, se haverá aí alguma mexida ou se o Primeiro-Ministro opta por... E aí já não seria o pretexto das autárquicas, seria uma remodelação, enfim. Passaria então ao segundo tema e queria lembrar que há exatamente uma semana Marcos Mendes foi a FAF apresentar-se como candidato presidencial. Fez um discurso sobre as vantagens de ser um político profissional e mostrou-se preocupado com a ética e com os mais desfavorecidos, mas deixou espaço também para alguns recados. São José, eu tinha duas perguntas para ti. A primeira é: que mensagem achas que Marcos Mendes quis passar a partir de FAF? E a segunda é se foi bem sucedido, se lhe correu bem. Eu acho que a mensagem que ele quis passar foi explícita, não é? A da continuidade, da normalidade da política democrática, do político com experiência de décadas, uma pessoa, como ele mesmo disse, por acaso não disse nesse discurso, mas disse antes e disse depois, que quer fazer pontes, que quer estabilizar o sistema. Se foi bem sucedido ou mal sucedido, o discurso foi um bom discurso. Agora ele de facto corre um risco, porque ele está a apresentar uma candidatura muito cedo, é mais de um ano, ou um ano, quase um ano das eleições, não é? Previstas para 25 de janeiro. Com esta antecipação ele pode criar grande desgaste, também ainda não se sabe quem vão ser os próximos candidatos realmente a concretizar a sua candidatura.
E, portanto, não sabemos se ele terá condições, havendo uma segunda volta, de ser ele. Há muitas incógnitas neste momento. Eu, por um lado, eu percebo que ele tivesse de sair da SIC. Acho que era. Não, isso ele tinha que do fazer, ponto de vista começava a ser um de quem bocadinho ouvia escandaloso. aquele programa já Começava não a ser um bocado Sim, escandaloso. até para Ele a a SIC. comentar candidaturas presidenciais Sim. eventuais de outras pessoas. E o Quer facto dizer, de sair quando da sabia SIC que não lhe ele- dava grande margem para não se apresentar como candidato, mas de Sim, facto corre sim, o risco de cansar, não Sim, é? sim, de ver um desgaste, um cansaço. Não sei, eu acho que ainda está muita coisa para se perceber em relação às presidenciais, continuo a dizer isto. Eu penso que antes do verão, final da primavera, ou seja, entre maio e junho, há muitos dados que entretanto vão ser lançados. E que nessa altura começaremos a ter um quadro mais real de quem é quem. E eu admito até, em hipótese, que pessoas que entretanto apresentem a sua candidatura venham a desistir a favor de outros candidatos. Não excluo que isso possa acontecer, porque a próxima eleição presidencial, tal como se está a desenhar, será tão fragmentada que acaba por ser uma lotaria. A coisa pode-se decidir por quem tem mais 1 ou 2% do que o outro candidato. E isso, de facto, é muito aberto. Está muito aberto ainda a situação. Está muito em aberto, não é aberto. Sendo que temos aqui uma situação mais ou menos inédita, que é ter um candidato que não vem de nenhuma área partidária a liderar as sondagens, Pois. quando estamos ainda a esta distância. Sim, eu que me lembro de coisa mais próxima disso, e não liderou sondagens. Não liderava. Não liderava, era o Fernando Alves. Sim. Sim, eu já há uns meses estive a investigar essa questão e a recordar, a ler sobre isso, e nunca liderou. Embora depois tenha ficado em terceiro lugar, não é? Mas de facto não liderou nunca sondagens. David, ainda sobre esta questão. E só mais uma coisa, não era militar também. Também há aí um fator. Não era nada militar. Não era militar. David, ainda sobre esta Mas deu questão. vacinas, provavelmente. Como Sim. assim? Médico, a mim. África. David, ainda sobre esta questão, Marcos Mendes lançou algumas alfinetadas, parece-me a mim, a Marcelo e a Gouveia Melo. Achas que entendi mal ou concordas? Não, sem dúvida, ele está a fazer pela vida, e eu acho que para fazer pela vida tem que marcar posição e marcar diferenças face não só a adversários como ao atual presidente, para não parecer que é alguém demasiado parecido ao Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele anteriormente ele já tinha feito por marcar essas diferenças face a Gouveia Melo, ainda antes de se anunciar como candidato, Certo. quando, por exemplo, criticou a ideia de cortar despesas nos serviços sociais, nos serviços do Estado Social, para um maior investimento na defesa, dizendo que isso seria uma responsabilidade, algo parecido. E portanto, eu acho que, por outro lado, agora veio fazer, agora nesta anúncio de candidatura, fez questão de defender a necessidade, em particular nestes tempos de maior incerteza política, de haver um Presidente da República que tenha experiência política e que seja, como a Sra. José dizia há pouco, capaz de construir pontes, lembrando até o seu percurso enquanto líder do PSD, em acordos que fez, inclusive na altura com José Sócrates. E é isso mesmo que ele diz quando alerta para o facto de que não, para o facto, ou quando diz que não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. Ele claramente aqui está a tirar a Gouveia Melo. Por outro lado, ele que é conselheiro de Estado do atual Presidente da República, e que, como nós também já salientámos aqui em programas anteriores, tem um percurso até em alguns momentos muito parecido de Marcelo Rebelo de Sousa, a mim não me espanta que ele tente marcar diferenças, desde logo porque, como nós bem sabemos, está muito distante, muito longínquo já aqueles tempos de popularidade a tocar no teto por parte do atual presidente. E, portanto, eu acho que ele também faz questão de marcar essa diferença, tendo essa consciência, e para não parecer aqui uma espécie de espelho,
e lembro aqui 2 ou 3 passagens. Ele diz que não podemos passar o tempo em dissoluções e eleições antecipadas, portanto, mostrando aqui, ou lembrando aqui, aquele que ficará como um dos, se não o principal legado de Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente que mais dissoluções fez, não só para a República, mas também nos arquipélagos. Mas quando também, já numa entrevista que deu esta semana, quando veio prometer que não fará como o atual chefe de Estado, em que, e não, portanto, não terá essa prática de acompanhar as decisões de veto e ou promulgação com comentários e recados que ele considera que servem apenas para criar ruído e, no fundo, dificultar a criação de pontos e de entendimentos. E, portanto, nesse sentido, atirou para os 2 lados, e pareceu-me que foram, de facto, as críticas mais fortes que ele fez foi estas 2 figuras, digamos assim. Sem dúvida. Finalmente, outra notícia que marcou a noite de ontem, o veto à lei das freguesias. Marcelo Rebelo de Sousa deu 3 razões para recusar dar luz verde à lei: a falta de tempo a aplicar a lei até às autárquicas, a falta de transparência no processo na Assembleia da República e a falta de envolvimento das autarquias num novo modelo de governação. Suzete, a ANAF, que é a Associação Nacional de Freguesias, já reagiu ao veto e queixa-se de que é uma ofensa ao trabalho dos autarcas e dos deputados e uma machadada na lei. Até explica nas suas declarações o Presidente que houve envolvimento das autarquias. A separação das freguesias antes das autárquicas morreu aqui? Muito provavelmente. Bom, antes de mais, claramente, Marcelo Rebelo de Sousa deixou muita gente muito chateada. As declarações do presidente da ANAF são disso exemplo. Claramente está muito desagradado com esta decisão de Marcelo, pela decisão em si, pelo timing da decisão. É claro, claramente há aqui uma incompreensão grande com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma decisão surpreendente, na medida em que o próprio Presidente da República tinha feito algumas declarações que apontavam para, enfim, não ter nenhum problema com esta lei. Ele disse ao público que, tratando-se de uma lei que está em vigor, que não tinha qualquer intenção de questionar a lei em apreço. E disse ao público na sequência de uma notícia que dizia que ele ia travar a lei, não é? Exato. Na argumentação do Presidente para não promulgar este decreto da Assembleia, na verdade, ele invoca 3 dúvidas, mas a determinante é a terceira. Ele nas outras diz que por si não seriam motivo para não promulgar. Portanto, a determinante que é a última, que é a capacidade para aplicar as consequências do novo mapa já às eleições de setembro ou outubro deste ano. Ele diz que formalmente é tudo fácil, mas que pode haver aqui problemas na capacidade para executar a nova lei. Diz que veta, que não promulga por um imperativo de consciência. Portanto, na verdade, parece haver um problema com o timing da aplicação da lei, porque estamos a falar da aplicação. Não sobra muito espaço para a lei ser, parece-me, reafirmada no Parlamento nos próximos tempos, e duvido que haja vontade de todos os partidos, nomeadamente do PSD, de o fazer. O PSD chegou a levantar ali dúvidas no final do processo, chegou a levantar dúvidas, nomeadamente sobre o timing, e que seria difícil aplicar a lei, um bocadinho neste sentido, que invoca agora o Presidente. Portanto, diria que este processo vai ficar para as calendas, provavelmente não só para depois das autárquicas, como para depois das presidenciais, porque depois há aqui questões não pode ser mexido com eleições nacionais marcadas. Com 6 meses antes, ou seja, tem que o mapa, digamos assim, teria que estar portanto, finalizado o processo legislativo pelo menos 6 meses antes de qualquer eleição de caráter nacional, sejam as autárquicas, sejam
Portanto, se torna não muito der difícil para fazer retomar antes das este- autárquicas, já terá que ser depois das presidenciais de janeiro de 25 para ser tomado. Pronto, David, eu ia perguntar se querias comentar, nomeadamente o processo. Não, mas no e o fundo futuro é isto que do processo. foi o que disse basicamente. É dar nota desses. Do que disse a Suzete, não me parece. É difícil, acho também difícil. Pode sempre ser reafirmado no Parlamento, ou reaprovado, ou confirmado, melhor dizendo, mas acho também, tendo em conta a posição do PSD. E teria de ser uma prioridade absoluta, sim, não é? Não me parece que haja neste momento grande viabilidade. Passamos então ao público notório. Começo por ti, São José. Força. Pois o meu público notório é sob o lema do Bom Filho à Casa Torna, e tem a ver com uma coisa que penso que Pedro Santana Lopes há muito que ansiava. Daí também a ligação que ele tem mantido, mesmo já depois de sair do partido, ter fundado outro partido, tudo isso, com os congressos do PSD, não é? E com o PSD como partido. Com Montenegro, no fundo com Montenegro. E com Montenegro, mas Porque também... antes do Montenegro chegar não apareceu. Sim, não, mas noutras épocas, até antes de Rio, quer dizer, ele já saiu do PSD há muitos anos. Mas acho interessante porque ele agora vai ser de novo candidato à presidência da Câmara da Figueira da Foz, a que preside, e com o apoio do PSD. Portanto, acho que é um final feliz para Pedro Santana Lopes. E para o PSD, que provavelmente vai ganhar a Câmara da Figueira da Foz. Eu julgo que ele saiu do PSD depois de perder as eleições contra Rui Rio, quando Rui Rio é eleito. Foi 2018. Sim, 2017, ele sai quando Rui Rio é eleito e depois não aparece em Congresso e volta a aparecer agora já com Montenegro. Sim, mas no período depois de ser primeiro-ministro, até à saída do PSD, a criação de um partido, ele manteve uma relação de grande afeto sempre com o PSD. Portanto, não é uma coisa só de agora. Um partido que entretanto desapareceu, não é? Era de um homem, não é? E entretanto desapareceu. David, és tu. Pelo menos das notícias. Esta semana a Comissão Parlamentar de Transparência adiou uma decisão sobre o pedido do deputado social-democrata António Machado, que queria suspender o seu mandato por motivos pessoais. Invocou motivos pessoais e a Comissão parlamentar duvidou destas razões. É que o social-democrata era presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar antes das eleições de março do ano passado, funções que deixou para precisamente ser candidato a deputado pelo Círculo de Vila Real, e agora, em paralelo ao pedido de suspensão que fez ao Parlamento, comunicou também formalmente à Câmara de Vila Pouca de Aguiar a intenção que tinha de reassumir as suas funções de presidente da autarquia. Ora, para a maioria dos membros da Comissão de Transparência, os do PSD não votaram contra este pedido, mas os outros votaram. Portanto, a maioria dos membros desta Comissão de Transparência, Alberto Machado não pode suspender o mandato de deputado para voltar a ser presidente de uma autarquia, porque se o fizer estaria a entrar em situação de incompatibilidade, não é? E, bom, não sei se isto resolveria, mas pessoalmente acho que teria sido melhor invocar motivos profissionais, pelo menos. Ou então simplesmente abdicar do mandato. Mas, eventualmente, pois, ou isso. Se o que quer é ser autarca. Porque decidir o que é que quer afinal, Exato. não é? Deixou de querer ser autarca para ser deputado, agora quer voltar a ser autarca, então que decida o que é que quer e em vez de suspender, quer ter um pé é em mais cada seguro fazer a suspensão para ir andando, navegando aqui onde pode estar, vai estando, não é? Suzete. Eu queria falar da Comissão Nacional do PS que se realizou no último sábado, que inicialmente seria para escolher um candidato presidencial, não foi, depois votaria uma consulta interna para a escolha do candidato presidencial, também não foi, acabou por não ser votado, e não foi muito claro para que é que serviu a reunião da Comissão Nacional. O que parece claro é que o PS conseguiu criar aqui um problema nas presidenciais, que parece recorrente, que agora está pendente da decisão de António Vitorino,
e que se arrisca seriamente a acabar a apoiar António José Seguro, muito a contragosto, como se tem visto, além das declarações. Contragosto da direção. Muito a contragosto da direção. Porque na comissão, ainda há essa questão, não é? Seguro, Que é haver ali uma dissociação entre o que é a vontade da direção e a vontade dos militantes. Mas é interessante, houve as declarações de Augusto Santos Silva, mas hoje na entrevista ao Público e à Renascença é notório o cuidado de Fernando Medina, que diz com todas as letras que António Vitorino o mais bem será o preparado. melhor candidato presidencial, mas usa de muita cautela para falar de António José Seguro. Nota-se claramente que não quer deixar ali alguma margem para a eventualidade de António José Seguro vir a ser o candidato apoiado pelo PS. E pronto, as presidenciais parece que estão transformadas num problema próprio. É verdade, é um facto que o PS não precisava decidir já, tudo isto precipitará o futuro. Mas obrigada então aos três, obrigada também a quem nos ouviu. O Poder Público volta na próxima quinta-feira. Até lá. Até lá. O Público fica no ouvido.